Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 4.2. Uma aula que, como você já sabe, vai resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. Ei, e por falar em conceito trabalhado na aula passada, você está lembrando aí sobre o que nós falávamos? Está lembrando? Se você falou, professor, nós falávamos sobre movimento, sobre mecânica, sobre cinemática, então você acertou. Então vamos lá, nós fizemos na aula passada uma introdução à mecânica, né? Então vamos lá, a física tem diversas áreas e ramos, porque ela se compromete em estudar os fenômenos da natureza, que isso, por definição, é muito amplo, é muito diverso, né? Então para cada tipo de fenômeno vai ter uma área específica da física. Mas uma delas, que é essa que você está estudando logo no comecinho do primeiro ano, é a mecânica, que é esse ramo da física que vai se preocupar em estudar e analisar o movimento dos corpos, ou seja, se o corpo está em repouso, se ele está em movimento. Mas aí a mecânica também tem uma ambição, vamos colocar assim, que não é tão pequena, né? Ela também é ambiciosa. A mecânica é ambiciosa. Eu vou estudar o movimento dos corpos. Mas para imaginar quantos corpos se movem. Não são inúmeros tipos de corpos que se movem? E será que eles se movem do mesmo jeito? E os corpos que não se movem, tem alguma parte da física que se preocupa com eles? E a resposta é sim. Então a mecânica está dividida na estática, né? A estática estuda os corpos que estão em repouso, então o somatório das forças vai ser igual a zero, o somatório dos torques vai ser igual a zero, e o corpo vai estar em repouso, então você vai ter a estática. Mas você vai ter aquele ramo da física que estuda o quê? O movimento. No entanto, ela não se preocupa com a causa do movimento. Ela vai estudar a posição do corpo, a velocidade, a aceleração que o corpo está. Faz até um gráfico bacana ali sobre, por exemplo, velocidade em função da posição, ou posição em função do tempo, né? Só que em nenhum momento a cinemática se preocupa em o que está movendo o corpo, né? Então, o corpo está com 20 km por hora, tá, mas quem está causando essa velocidade? Não é intenção da cinemática se preocupar com isso, não é o tipo de pergunta que ela faz. Mas calma, não é um gap na pesquisa. Não quer dizer que a mecânica não se preocupa com isso, a mecânica se preocupa. Mas aí, outra área dela se preocupa com essa pergunta, a dinâmica. A dinâmica, sim, estuda o movimento dos corpos e não só isso, ela quer saber quais as forças estão envolvidas no processo, quais os agentes da causa, né? E aí você está olhando para o efeito, mas quais os agentes da causa? Quem está movimentando? Quem está favorecendo o movimento? Ei, e quem está dificultando o movimento? Porque tem isso também, tá? Nem toda força ajuda a se mover. Algumas forças estão ali opostas, e aí você vai ter o conceito de força resultante, tudo bem? Mas em resumo tá aí, cinemática. Olha para onde o corpo está, com que velocidade está, com que aceleração está, mas não quer saber quem causou o movimento, tá? Nem quem está causando o movimento. Olha para o movimento, se perguntando das forças que estão atuando. E olha para o corpo que está em repouso, as condições para ele estar em repouso e até onde ele ficaria em repouso. Também falamos, vamos lá. Manda na tela. Vamos lá então, pessoal. Então falamos da cinemática, né? Na cinemática eu posso considerar o corpo partícula se ele tiver as dimensões muito pequenas comparadas com as demais dimensões do estudo, ok? E o movimento ele é dito como relativo, uma vez que ele depende do teu referencial que foi adotado, correto? Então, uma vez que você estabelece o referencial, você pode falar se o corpo está em movimento ou em repouso, né? Então, você estabeleceu o referencial, ele que vai poder te determinar qual é o tipo de movimento, ok? Falamos também sobre o conceito de trajetória, todas as posições sucessivas ocupadas pelo corpo ao longo do tempo, ok, pessoal? Então, olha só, vem aqui comigo, eu vou dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta.
Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha conseguido fazer, que tenha tentado, mais do que isso, que tenha acertado. E agora vamos fazer uma correção no passo a passo. Primeira questão. Vamos lá, questão 1. Suponha que se deseje medir o tamanho do besouro. Qual das alternativas abaixo melhor caracteriza a medida do tamanho do besouro? Então você colocou aqui esse besouro, né, de forma paralela a uma régua, né? E aí percebemos que, olhando a figura, que o traço que indica o tamanho do besouro está entre o quinto e o sexto traço da régua. Então, temos certeza do traço 5, então a medida está com certeza entre 1,5 centímetros e 1,6 centímetros, ok? Você olha aqui na régua, 0, 1, e aqui 2, aí você fala, com certeza ele é maior do que 1, menor do que 2. E aí você vai afunilando a sua aproximação, você vai contando os traços. Essa medida aqui, ó, essa medida aqui está entre 1,5 e 1,6, ok? Então a nossa resposta aqui para a estimativa vai ser a letra C, uma medida de 1,5 e 1,6 centímetros. Questão 2. A Lua é um satélite natural que orbita ao redor do planeta Terra e o seu raio é de aproximadamente 1.737 quilômetros. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.371 quilômetros e que a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros. No estudo desse movimento, letra A Terra pode ser considerada uma partícula nessa situação? Letra B. A Terra pode ser considerada uma partícula em relação a um satélite artificial de 10 metros de comprimento orbitando a 36.000 quilômetros de distância da superfície da Terra? Então vamos lá. Então olha só, aqui é uma relação de representação da Terra à Lua, aqui o raio médio de movimento da Lua ao redor da Terra, e aqui a órbita, ou seja, o comprimento da circunferência. 2.421.539 quilômetros. A Terra pode ser considerada uma partícula? Então, nesse caso, sim, porque a distância entre a Terra e a Lua é muito maior do que o diâmetro da Terra e da Lua, tá? Aí, nesse caso, ela pode ser considerada partícula. A Terra pode ser considerada uma partícula em relação ao satélite artificial de 10 metros de comprimento, orbitando a 36.000 quilômetros? Aí, nesse caso, não, porque a Terra é muito grande em relação ao tamanho do satélite. Então, perceba que em duas situações diferentes, a mesma Terra, ora, pode ser considerada partícula, em um tipo de estudo e referencial, e no outro estudo e referencial, ela já não é prudente considerá-la partícula, uma vez que nesse estudo ela já apresenta uma dimensão maior comparada com o satélite e a distância, ok? Então vamos à questão 3. Numa estrada, um carro viaja em movimento uniforme, percorrendo 3,6 km em 4 minutos. Simultaneamente, uma pessoa viajando em movimento uniforme, na mesma estrada, no mesmo sentido que se move o carro, gasta 30 minutos para percorrer os mesmos 3,6 km. Ok. Baseando-se nos dados acima, pode-se afirmar que o módulo da velocidade do motorista do carro em relação à pessoa é de... Então vamos lá. A distância percorrida, 3,6 km. Aí você vai converter para metros, multiplica por 1.000. Então você vai ter 3.600 metros. E lembre-se que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, quando ele fala aqui que ele vai ter 4 minutos, você vai pegar 4 e multiplica por 60, obtendo assim 240 segundos. O tempo da pessoa, 30 minutos. Então, 30 minutos é 30 multiplicado por 60. Então, 3 vezes 6, 18. E o outro zero aqui você adiciona. Então, fica 1.800 segundos, tá? Então, o carro vai levar, nesse trajeto, 240 segundos. E essa pessoa vai levar 1.800 segundos. Ok.
O conceito de velocidade média é eu pegar o meu deslocamento e dividir pelo tempo, né? Então, vamos calcular aqui uma velocidade média do carro, 3.600 metros percorrido pelo carro, num tempo de 240 segundos. Vai te dar uma velocidade média de 15 metros a cada segundo, ou 15 metros por segundo. E já a velocidade da pessoa, eu pegar a mesma distância que foi percorrida, né, que é 3.600, e dividir pelo tempo que ela levou, 1.800 segundos. E ao dividir, o que você vai perceber? Ah, que a pessoa andou bem mais vagarosamente que o carro, claro, 2 metros a cada segundo, ok? E aí existe o conceito de velocidade relativa, né? Na velocidade relativa, eu vou pegar a velocidade maior do carro, 15, menos a velocidade menor da pessoa, 2, e vai ter uma velocidade relativa de 13 metros por segundo. Então a resposta aí vai ser a letra B, certo? Então só vai ser a letra B, atenção, porque o carro está andando numa direção e sentido, e a pessoa também está andando naquela mesma direção e sentido. Aí, nesse caso, eu precisei fazer uma subtração. Velocidade relativa é uma subtração de uma velocidade de um corpo pelo outro. É uma velocidade relativa de um em relação ao outro. Ou seja, estão na mesma direção e sentido. A pessoa e o carro. Se nesse mesmo exercício nós trocássemos uma única palavra, dizendo que a pessoa e o carro estão na mesma direção, porém em sentidos contrários, se a pessoa estivesse indo daqui para lá e o carro estivesse vindo de lá para cá, aí nesse caso eu teria que somar as duas velocidades. Percebeu a diferença? Mesma direção e sentido, subtrai. Mesma direção e sentidos contrários, somaria. Vamos nessa? Então vamos lá. Questão 4. Um aluno da mediação tecnológica está indo para a aula de ônibus escolar. Brincando com a sua borracha, lança a mesma várias vezes para cima, quando o ônibus está a 50 km por hora. Se a resistência do ar sobre a borracha, sobre ela, puder ser desprezada, a trajetória dessa borracha será na forma de uma... Então, como que vai ser a trajetória da borracha? Vamos pensar aqui. Letra A. Vai ser uma parábola para o observador que estiver no ônibus. Vai ser uma linha reta vertical para o observador que estiver fixo na estrada. Letra C. Uma linha reta horizontal para o observador que estiver no ônibus. Uma linha reta vertical para o observador que estiver no ônibus. E mesma figura para qualquer observador, pois independe do referencial. Então essa é uma questão bem interessante, né? Uma questão bem interessante. Olha só. Para um observador... Aqui está o ônibus. Para um observador fora do ônibus, na estrada, se ele vê alguém jogando essa borracha para cima, ele não vai enxergar a borracha indo e voltando na vertical. Ele vai enxergar isso aqui, ó. Uma trajetória parabólica, tá? Vamos aqui, vem aqui comigo. Ó, tá passando o ônibus ali, aí alguém joga uma borracha. Para alguém que está fora do ônibus olhando, ele vai enxergar aquela borracha numa trajetória parabólica, subindo, aí vai, depois volta na mão da pessoa, da mesma pessoa. Por que, professor, uma trajetória parabólica? Porque para o cara que está fora do ônibus, ele vai visualizar que quando ele lança a borracha para cima, o cara que está no ônibus lança a borracha para cima, ela tem duas componentes de velocidade. Ela tem uma componente vertical, que é motivada pelo próprio impulso que o cara lança a borracha, então a componente vertical da velocidade, e vai ter uma componente horizontal, que é a própria velocidade do ônibus. Por isso a trajetória parabólica de ir, chegar a um ponto máximo e voltar na mão da pessoa, certo? Para alguém fora do ônibus. Para uma pessoa dentro do ônibus, e está observando ela sendo lançada, ele simplesmente vai observar ela indo numa linha reta e voltando numa linha reta.
ou seja, quem está dentro do ônibus, não tem a percepção de trajetória parabólica, vai ter a percepção de trajetória retilínea, tudo bem? Sendo assim, vamos lá, manda na tela. Sendo assim, a nossa resposta está aqui, ó. Vai ser a letra D, linha reta vertical para o observador que estiver no ônibus. Então, esse mesmo ônibus e essa mesma borracha sendo lançada, ela vai e depois volta pela mesma trajetória. Mas quem vê isso? Uma pessoa que está aqui, ó, dentro do ônibus vai enxergar isso. E esse ônibus está se movendo, certo? Mas a pessoa aqui dentro vai enxergar a borracha indo e vindo em linha reta. Uma pessoa aqui fora vai enxergar a trajetória parabólica. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, vem aqui comigo. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.